Bom dia para todo mundo aí, pessoal do terceiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, tá? Tem no livro de vocês, se vocês estiverem com o livro, e tem também aqui no capítulo 2 do livro que eu postei aqui no PDF, tá? A Revolução Russa é um dos eventos mais importantes como é que eu posso dizer? Ele é mais importante do século, um dos mais importantes do século XX, e ele vai dar origem a algo que a gente tem até hoje, que é a perseguição, o medo do comunismo, né? Esse ódio que foi utilizado aqui, por exemplo, no Brasil, para várias coisas, como por exemplo dar um golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff e etc. Bom, para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que entender como era o Império Russo, tá? O Império Russo, ele era é, ele era governado por um imperador, o czar, né? O nome czar vem de César, é uma referência aos romanos, tá? Em 1917 era o Nicolau II, tá? Então a Rússia era um país extremamente pobre, agrícola, com pouca inovação industrial. A indústria que tinha era uma indústria que vinha de fora, tá? E eles viviam praticamente ainda na Idade Média, né? Então, assim, o povo vivia mal, o povo estava passando fome. Durante a Primeira Guerra, ele quis aproveitar, o czar quis aproveitar para conseguir aumentar o seu poder e entrou para a Primeira Guerra, né? Então isso aí acabou causando uma série de problemas internos, porque você tinha poucos soldados, foi muito cara que não tinha experiência para guerra, estava morrendo muita gente, a Rússia estava perdendo, né? Então era um cenário terrível, né? A questão da Rússia, né? A economia não ia muito bem, né? É, o, enfim, isso fez com que a guerra começasse a acabar o apoio, tá, do Alquizar. Em 1905 nós temos uma revolta, né, bem complexa aí, que a gente poderia dizer que é o início, tá? Em 1904, por conta de disputas na China, tá, o Império Russo ele vai entrar em guerra contra o Japão. 1904, 1914 começa, 10 anos depois começa a Primeira Guerra Mundial, tá? No ano seguinte, 1905, os exércitos despreparados, obsoletos, eles foram derrotados pelos japoneses, perderam território, perderam influência no Pacífico. A derrota agravou as dificuldades econômicas, né, e tudo mais. Então o que aconteceu? Ele teve que enfrentar uma série de greves, protestos, tá, dos quais participavam líderes socialistas, tá? E esse conjunto de manifestações de vários setores da sociedade, tá, vai como revolta de 1905, tá? Um episódio que marcou bastante essa revolta, tá, foi o chamado Domingo Sangrento. Em janeiro de 1905, o povo foi protestar pacificamente, né, na frente do palácio do Nicolau II, e ele mandou os cavalos passar por cima. Algo semelhante aconteceu com o ex-governador do estado do Paraná, Álvaro Dias, que também passou com os cavalos por cima dos professores. E mais tarde, o Beto Richa, no dia 29 de abril, também passando aí por cima, né? Aconteceu também, dentro desse conjunto das revoltas de 1905, a revolta do Encouraçado Potemkin, que é uma revolta dos marinheiros, tá?
os tripulantes do encouraçado Potemkin vão se rebelar contra os comandantes por conta de maus tratos, péssima alimentação. Eles ainda tinham um costume terrível que era de chicotear as pessoas que fizessem coisas erradas, né? E também vai começar nesse momento, em 1905 também, a coordenação de greves operárias, tá? Bom, isso em 1905. Então já tem um descontentamento aí, né? Então diante desse descontentamento, Nicolau ele tenta, ele bota uma cenoura ali na frente do burro para ver se o burro anda, né? E fala sobre o fim do regime absolutista e melhoria devido às condições dos trabalhadores, né? Então ele promete fazer várias reformas políticas, né, reformas liberais, né, e no caso até elaborar, né, ele convoca uma eleição geral para a Duma, que é como chama o parlamento russo, e eles acabam ali se juntando para elaborar uma constituição, tá? Para o país. Mas isso é uma coisa meio que toma fôlego. O czar não tem. Veja, é um dos últimos regimes aí absolutistas, talvez até seja o último regime absolutista daquele período. Todas as outras monarquias da Europa já são monarquias. Se elas têm rei, elas são monarquias parlamentaristas, tá? Então, a Revolução de 1905, todos esse conjunto de acontecimentos na parte militar, o Domingo Sangrento, as greves, tudo isso enfraqueceu o poder dele e as reformas liberais que ele tentou usar para frear isso aí não adiantou, tá? A situação ela vai se agravar quando a Rússia, como eu disse antes, entra, né? Porque assim como não estava preparado para lutar contra o Japão, também não estava preparado para lutar na Primeira Guerra, né? E então assim a crise foi terrível, né? Eles não estavam preparados. 2 anos depois, né, em 1916, a economia estava num colapso por causa da guerra, porque tudo vai para a guerra. A comida vai para a guerra, a produção ficou arrasada, o preço do alimento sobe, enfim, né? E aí o que acontece? Eles acabam então ganhando força a ideia de uma revolução, tá? Essa revolução que vai acontecer então em 1917, tá? Então, o, os revolucionários que faziam parte do grupo dos bolcheviques e dos mencheviques, eles se aproveitam da situação em 15 de março, né? Vão depor o Nicolau II e começa a Revolução Russa em 15 de março e acaba o socialismo, né? Para a maioria dos historiadores, eles vão falar então sobre 3 fases da guerra da Revolução. A primeira é a Revolução Branca, que é considerada uma revolução liberal burguesa, porque ela vai ser liderada, depois que eles depõem o Nicolau II, quem começa a mandar aí na Rússia são os mencheviques, que estão ligados a uma ideia liberal e liberalizante, né? Mas em outubro, na verdade novembro, né, eles têm um calendário diferente lá, e no caso novembro para eles seria outubro, tá? Os bolcheviques eles tomam poder, é uma chamada Revolução Vermelha, e eles instituem o regime socialista na Rússia, tá? A terceira fase da Revolução, que ainda se inclui na Revolução, tá? É de 18 a 20, em que vai acontecer uma guerra civil. Os liberais, o exército branco, vai tentar derrubar os vermelhos, tá? Bom, então com um grande número de militantes
e com apoio das Forças Armadas, né? Eles ocupam então o lugar estratégico da cidade de Petrogrados, é, e acaba fazendo com que o líder, né, Kerensky, fuja, né, com outros. Eles vão começar a formar os sovietes, né, a criar congressos para os sovietes. Os sovietes são, vamos dizer, associações de trabalhadores, né, seria uma espécie de sindicato, mas é um sindicato que abrange todo mundo, tá? Bom, depois que eles se reúnem, depois que eles depõem o governo, os soviéticos se reúnem, então eles fazem algumas declarações, né? As mudanças mais imediatas. A primeira é o pedido de paz, né? O governo da Rússia vai declarar de forma unilateral a retirada, e aí em maio de 18 eles vão firmar um acordo com a Alemanha, um tratado chamado Brest-Litovsk, no qual eles entregam a Lituânia, a Estônia, Estônia e o outro país agora eu esqueci exatamente qual que é, mas são 3 países um em cima do outro assim. Lituânia, Letônia e Estônia. É que o nome é parecidinho, tá? E aí a Alemanha deixa em paz, né? Aí eles vão fazer o quê? Eles vão confiscar a propriedade privada, tá? Cerca de 150 milhões de hectares são confiscados da nobreza e da igreja ortodoxa, sem pagar indenização, e foi distribuído entre os camponeses, né? E a economia ela foi estatizada. A economia foi estatizada. Ou seja, o Estado começou a... eu estou em casa, estou fazendo comida. Então ele passou a intervir na economia, nacionalizou empresa, nacionalizou banco, fábrica, né? Nesse começo, tá? No período da Guerra Civil, vai ter, como que eu poderia dizer assim, eles chamam de comunismo de guerra, né? Quem vai liderar é o Lenin, e o Lenin ele vai permitir algumas coisas que não são consideradas que fazem parte da ideia do socialismo e comunismo, como, por exemplo, pequenas empresas capitalistas. As grandes empresas que vão produzir as coisas mais importantes, né, e necessárias, elas vão ser, e fundamentais, elas vão fazer parte do Estado. Mas pequenas indústrias, tá? Pequenas indústrias vão ainda operar de forma particular, tá? Isso é a gente, na verdade, nós que a gente estava falando, vocês iam apresentar sobre essas coisas, né? Cada grupo ia apresentar. Não deu tempo, então eu estou fazendo essa exposição aqui. E enfim, então como a gente já falou sobre isso, tem o livro, tá? Eu vou mandar para vocês também algumas questões que vocês vão me responder online, tá? E valendo nota. Lembre-se que vale tudo presença e nota, ok? Bom dia para vocês e até semana que vem.